Me lembro que logo que saí do seminário, numa das minhas viagens, sentou do meu lado no avião um homem muito bem vestido, trajando vestes importantes, e eu também estava de terno e gravata. Passei por ele e ele disse: bom dia, doutor. Eu poderia apenas ter respondido bom dia, mas não, eu sou pequenininho, todo baixinho, invocado. Eu olhei para ele e disse assim: bom dia, mas eu não sou doutor. Ele: você não é advogado? Eu disse: não. Mas você está de terno, gravata, com a pastinha na mão, o que você é? Eu disse: eu sou ministro. E ele falou: lá de Brasília? Naquela época eu nem sonhava com Brasília. Eu disse: não, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele olhou para mim e disse assim, com a cara de desdém: pastor? Eu disse: pastor com P maiúsculo. Ele falou: mas você parece ser um rapaz tão inteligente, e como é que você se converteu a essa fé tão tosca, tão estranha, que é a fé protestante? Eu disse: primeiro, o senhor acertou, eu sou inteligente, o meu QI está acima da média. Mas não é isso que Deus olha quando Ele escolhe o ser humano. Deus não chama o homem pela mente, Deus agarra o homem pelo coração. E Deus agarrou meu coração, doutor. E ele fez assim com a cara, né, de desdém. Ele falou para mim: se eu provar para você que esse livro que você carrega com você, chamado Bíblia, é mentiroso, o que é que você faz? Eu olhei para ele e disse: eu como com sal e pimenta. E naquela época nos voos ainda distribuíam comida. Ele falou: então pode chamar a comissária, porque você vai ter que comer Bíblia. Você tem Bíblia? Eu disse: tenho. Fiquei em pé, abri aqui o porta-malas do avião e peguei a minha pasta e tirei a Bíblia. Botei na frente dele, eu disse: prove para mim que tem uma mentira aqui. E eu rasgo a Bíblia e como. Ele disse assim: bom, eu não sei onde está escrito. Já começou aí o problema, né? Foi: eu não sei onde está escrito, mas aí dentro tem a história de um homem que um peixe grande engoliu. Eu falei: tem, Jonas, engolido pela baleia. E preguei para ele sobre Jonas em 30 segundos, né? Contei da história de Nínive até o ventre da baleia e voltando. Ele disse: esse aí, ele falou para mim, essa história é uma mentira. E eu falei: por que é uma mentira? Ele falou: ora, primeiro, baleia não é peixe. E quando ele falou isso, meu queixo caiu, eu fiz assim: ah. Eu disse: baleia não é peixe? Não, eu falei: é o que? É macaco? Baleia é o que? Cachorro? Leão? Tigre? E ele disse: não, baleia é um mamífero. Eu disse: e daí? Ele disse: deixa eu me apresentar, eu sou mestre na fauna marinha, estou vindo do Rio de Janeiro, eu cuido de animais que vivem no meio do mar, e eu estou aqui para te dizer que baleia não é peixe. E mais, o seu Jonas não podia jamais ter entrado dentro dela. Eu disse: por que não, se ela é tão grande? Ele disse: porque mesmo a baleia sendo gigante, o gargalo do pescoço dela, da garganta dela, é muito pequeno. Mal passaria uma criança de 5, 6 anos. A natureza fez ela assim, para que ela, ao abrir a boca, a água não entrasse e matasse ela afogada. Eu disse: e que mais? Ele disse: e que mais? Sendo mamífero, ela tem os órgãos que você tem. Eu disse: como assim? Ela tem intestino, ela tem estômago. Eu falei: e ele falou para mim: todo ser que tem um estômago e um intestino, ele tem aqui dentro um suco gástrico, que é um ácido gástrico, que todo aquilo que você come, o suco gástrico ajuda a amolecer a carne, amolecer aquilo que é duro, para as paredes do estômago começarem a trabalhar triturando, porque as paredes do estômago trituram assim. E ele olhou, falou isso para mim, e eu abaixei a cabeça. Ele falou para mim: você está vendo aí as mentiras? Seu Jonas não podia ter entrado aqui no pescoço dela. E se ele tivesse entrado, ao cair dentro do ventre dela, o ácido gástrico, o suco gástrico, teria derretido ele, e as paredes do estômago da baleia, por ser gigante, tinha simplesmente destruído ele. Ele tinha virado uma pasta. Aí eu abaixei a cabeça de novo. Eu acho que ele achou que ele tinha me convencido. Ele botou a mão no meu ombro e disse: pode ficar tranquilo, a gente erra na vida. Eu olhei para ele e disse assim: glória a Deus. E ele tomou um susto e disse: por que você está falando glória a Deus? Eu disse: porque o senhor está na profissão errada. O senhor não devia ser mestre da fauna marinha. O senhor devia ter sido meu professor de seminário bíblico. Ele falou: mas por quê? Eu disse: porque nem o meu professor, que era anos de igreja, nascido em igreja, me falou que o milagre tinha sido tão grande. O senhor quer dizer então que quando Deus quer usar um homem, Ele abre a garganta da baleia para ele entrar lá dentro. E antes do Jonas cair no ventre dela, Deus manda um anjo lá enxugar e tirar todo o suco gástrico. E detalhe, as paredes do estômago ficam 3 dias paralisadas. O senhor quer me dizer que a baleia jejuou 3 dias para que um profeta cumprisse a chamada de Deus? Eu falei: é por isso que eu sou crente, doutor. E ele ficou estranho, ele olhou para mim estranho e disse assim: doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se a história de Jonas tivesse sido escrita ao contrário, eu acreditaria também. Aí deu um nó na cabeça dele. Ele falou assim: contrário como?
Eu falei, se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu ia acreditar também, porque para o meu Deus não há nada impossível. Esse livro sagrado que nós carregamos não é apenas um pêndulo, não é apenas um guia, é a boca de Deus conosco falando. Levou 1600 anos para esse livro ficar como está aqui. Você sabia disso? Eu não disse 16 semanas, nem 16 meses, nem 16 anos, nem 160 anos. Eu disse 1600 anos. 1600 anos para esse livro ficar como está.